Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu, Kenzo Matida e todo o nosso time da informação já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta segunda-feira, 31 de julho. Isabel Mega. Boa notícia para as mamães. Salas de postos de saúde do DF vão ter locais exclusivos para a amamentação. Débora Bergamasco. Governo federal quer ampliar a escola de tempo integral para o ensino básico. Até já, e aqui nessa última tela a gente mostra imagens dos pinheiros do Parque da Cidade, porque o GDF vai substituir todos por árvores nativas do Cerrado. E tem mais destaques para você. O motorista que dirigiu o carro que caiu na lagoa e matou 3 crianças estava bêbado. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas numa batida entre carro e moto em Planaltina. E você vai conhecer um projeto que ensina inglês na Estrutural. Já estamos no ar. Uma tragédia comove os moradores de um distrito de Cristalina, Goiás. 3 crianças de uma mesma família morreram afogadas num acidente. Os corpos dos irmãos Sara Vitória Barbosa, de 1 ano, Henrique Gabriel Barbosa Maciel, de 3, e Miguel Luiz Barbosa Maciel, de 4 anos de idade, foram enterrados hoje no distrito de Marajó, em Cristalina, Goiás. Quero lembrar lembranças, coisas boas que entre nós. As crianças morreram num acidente próximo a São Sebastião. O carro em que elas estavam com a avó, a mãe e um conhecido caiu dentro do lago da barragem do Japonês. Aos finais de semana, esse ponto se transforma em um local de diversão para as famílias. E foi assim também na tarde do último sábado. A mãe, acompanhada dos 3 filhos e da avó das crianças, passou o dia aqui se divertindo. E na hora de ir embora, acabou pegando carona com um amigo. O acidente aconteceu nesse ponto aqui em que nós estamos. Quando o motorista foi tentar manobrar, ele acabou se confundindo com as marchas. E ao invés de engatar a marcha ré, acabou acelerando e entrando para o lago. Os adultos conseguiram resgatar apenas o menino mais velho, mas ele já não respondia. Aí cheguei lá, o corpo bombeiro me deu acesso para me ver as 3 crianças, para mim confirmar que era meu sobrinho mesmo, que eu não estava acreditando. O motorista fugiu logo após o acidente, mas foi preso numa fazenda. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, homicídio doloso e evasão do local. A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia hoje pela manhã. A mãe das crianças, por conta do velório e estado emocional, deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. Que tragédia, né? Olha, o Brasil quer garantir escola em tempo integral para a educação básica na rede pública. A Débora Bergamasco está com a gente e explica ao vivo aqui como é que o DF e os estados vão ter verba, Débora, para poder fazer esse investimento e ter essa escola em tempo integral. Muito boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro papo aqui no SBT Brasília, 2ª edição, né? Boa noite, Kenzo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, vai ter verba, porque atualmente o GDF, com verbas próprias aqui do governo do Distrito Federal, já tem 200 escolas que oferecem algumas vagas nesse esquema da escola em tempo integral. Agora, para fazer essa ampliação, o que os estados e municípios, e no caso o GDF, tem que fazer? Procurar aderir ao programa federal Escola em Tempo Integral e fazer uma pactuação com o Ministério da Educação, colocando metas e explicando como poderia viabilizar essas escolas, essas novas vagas, o que vai oferecer, por quanto tempo e todos os detalhes, e nessa negociação, nessa pactuação, e aí sim recebe os recursos federais. Fica na prática mesmo ser uma escola de tempo integral? Explica pra gente. Kenzo, atualmente a média de horas do ensino regular para as escolas é mais ou menos 4 horas por dia. Para caracterizar a escola de tempo integral tem que ser, neste programa, tá? Tem que ser 7 horas ou mais ou 35 horas semanais. E aí, nessas horas extras, né, digamos assim, o que tem que oferecer?
disciplinas, atividades que ajudem na formação do cidadão. Então a gente está falando de atividades esportivas, culturais, de arte, informática, e tudo isso vai dialogar aqui com o Ministério da Educação para ver se dá para entrar ou não, se cabe ou não nessa escola de tempo integral. Também é importante o objetivo que o almoço seja oferecido para a criança, né, do ensino básico dessa escola de tempo integral. Por quê? Porque uma grande dificuldade é, às vezes, o pai, ou a mãe, ou o responsável ir levar e buscar na escola. Então, a ideia é que a criança seja transportada de manhã e volte só no segundo período para casa, para não ter esse deslocamento, que às vezes tem gente que tem que pagar esse deslocamento, né? Então, para facilitar, Kenzo. Pelas informações, volte sempre aqui, a casa é sua. Olha, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União as regras que mudam o esquema de trabalho de servidores federais. É o fim do tradicional bater o ponto. Quem chega aqui e traz as informações para a gente é o Fernando Jordão. Olá, Jordão. Muito boa noite, seja bem-vindo. Oi, Kenzo, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha em casa. É isso, viu? É o fim do bater ponto ali, do famoso bater ponto, mas só para alguns servidores, só para aqueles que estão no Programa de Gestão e Desempenho, o PGD, que foi um programa criado aí durante a pandemia no governo Bolsonaro e que hoje foi regulamentado ali, teve suas regras definidas por meio de uma instrução normativa publicada pelo governo federal, agora do presidente Lula, no Diário Oficial da União. Entre as mudanças está aí essa que você anunciou, que é o fim do ponto, né, de bater ponto. Os servidores não vão mais precisar fazer o registro ali de comparecimento, mas eles precisam atingir metas de produtividade. Afinal, esse é o objetivo do programa. Também tem mudança em relação ao teletrabalho, entre elas que ele não vai valer para quem ainda está em estágio probatório, viu, Kenzo? Todas essas mudanças foram publicadas, como eu disse a você, no Diário Oficial da União. Os detalhes estão lá no sbtnews.com.br. Uma ressalva que é importante fazer é que essas mudanças todas só valem para os servidores públicos da União, ou seja, servidores públicos federais. Para o GDF, por enquanto, continua a mesma coisa. Kenzo, volto com você. Obrigado, Fernando, mas é importante trazer esse serviço porque tem muito servidor público do federal aqui em Brasília. Muitíssimo obrigado pelas informações. E olha, a secretária de Meio Ambiente do estado de Goiás e familiares dela foram feitos reféns dentro da própria casa no Parkway neste domingo. Horas depois do crime, pertences das vítimas e 2 carros levados pelos ladrões foram recuperados pelas polícias de Goiás e do DF, porque durante a fuga os criminosos seguiram para regiões diferentes. 2 suspeitos foram presos em Águas Lindas e um outro foi localizado no Recanto das Emas. Inicialmente todos negaram, mas um outro confessou e acabou apontando onde estaria pelo menos uma parte, né, uma fração do que havia sido subtraído. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram no local por volta de 4 horas da manhã. Mas só quando a secretária de Meio Ambiente do estado de Goiás acordou é que ela e familiares foram rendidos. Os 3 homens passaram mais de 4 horas na residência. Amarrado, a secretária, amordaçado, ameaçado, né, inclusive de morte. De acordo com a polícia de Goiás, um dos 2 homens presos em Águas Lindas faz parte de uma facção criminosa. A investigação continua. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma moto na região de Planaltina. O motociclista de 29 anos e uma passageira do carro de 72 anos morreram no local. Entre os feridos, um homem de 48 anos ficou com a perna presa às ferragens e um menino de 6 anos foi levado inconsciente ao hospital. Um outro homem de 57 anos e uma menina de 3 anos também foram socorridos com alguns ferimentos. Por causa desse acidente, a DF 128, que liga a Planaltina do DF à Planaltina de Goiás, precisou ser interditada nos 2 sentidos da pista. E ainda esta semana deve ser publicado no Diário Oficial do DF o plano de manejo no Parque da Cidade. Os pinheiros, eles vão ser retirados e a repórter Olga Amaral todos os detalhes. Olga, todos os pinheiros vão ser retirados ali do Parque da Cidade, né? Muito boa noite. Você tem um número exato desses pinheiros que serão retirados?
Tenho sim, Kenzo, 1628. Boa noite para você, boa noite a todos. Número expressivo, por isso mesmo essa ação teve que ser bem planejada e as informações foram passadas durante uma coletiva esta tarde do GDF. E assim, o serviço ele deve começar assim que o plano de manejo for publicado no Diário Oficial, que acontece nos próximos dias, como você bem informou, e deve durar de 90 a 120 dias. No lugar dos pinheiros serão plantadas árvores exóticas e nativas, mais de 3.000 espécies. Na verdade, árvores, né? As espécies estão, então, sendo catalogadas. E esse plantio deve acontecer no início do período chuvoso. Essa ação toda deve custar 5 milhões de reais aos cofres públicos e deve contar com o apoio da Defesa Civil e também do Detran, que vai ajudar a organizar o trânsito no entorno. E a medida foi necessária por questões de segurança, já que vários acidentes já aconteceram nessas regiões aí do Parque da Cidade. Um deles, no ano passado, um jovem de 15 anos foi atingido por um galho e ficou tetraplégico. É com você, Kenzo. Obrigado, Olga, pelas informações. E olha, foi lançada hoje pelo Ministério da Saúde a campanha nacional de aleitamento materno. Um dos focos, né, é o apoio à amamentação nos locais de trabalho. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Isabel Mega, que vai trazer para a gente todas essas ações que devem ser feitas para garantir esse direito para as mamães e também para os bebês. Não é isso, Isabel? Boa noite. É isso, Kenzo. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A notícia é boa para as mamães e para os bebês, claro, né? A ideia do Ministério da Saúde é incentivar a amamentação no ambiente de trabalho. Incentivar que isso aconteça na rede privada, mas também na rede pública. É por isso que a pasta anunciou que vai colocar em prática um projeto piloto em 5 localidades do país, entre elas aqui o Distrito Federal, para que sejam criadas salas de amamentação em postos de saúde. Não só para a utilização das trabalhadoras desses locais, mas também para que mulheres que trabalham ali ou que estejam passando por perto de postos de saúde possam ter como referência esses locais. Muita gente às vezes fica acanhada de amamentar em público, amamentar no shopping, então a ideia é que seja um local seguro ali para essas mulheres com toda a rede de proteção do sistema público de saúde, né? Até porque, Kenzo, o que acontece quando muitas mulheres voltam da licença maternidade? Muitas acabam enfrentando tantas dificuldades que acabam desistindo de amamentar os filhos até os 6 meses de idade, que é o mínimo recomendado. Então, tomara que ajude, né? Isabel, e a gente sabe a importância do aleitamento materno, do leite materno na saúde da criança, não só nos 4 meses, mas sim nos 2 primeiros anos, principalmente, de vida. Isabel, muitíssimo obrigado pelas informações. E olha, um projeto que ensina inglês para crianças da Estrutural precisa de voluntários. Good morning, my name is Luis Miguel. I am 10 years old. Esse aí é o Luiz Miguel, que, aliás, como a gente viu, diz ele mesmo quem é e quantos anos tem, em inglês. O estudante faz parte do projeto Inglês na Estrutural, que dá aulas de graça e atende 120 crianças e adolescentes. Luiz Miguel faz aula há 1 ano e meio e adora. Aprendi muitas coisas. Fiz novos amigos, professores muito legais. As aulas, que acontecem sempre aos sábados, devem ser retomadas em setembro. Mais professores se reuniram com pais e alunos para um bate-papo. E as famílias reconhecem a importância desse aprendizado. O inglês abre muitas portas, porque aí você consegue acessar canais, textos, jogos, games, aplicativos que são internacionais e que as crianças que infelizmente não têm acesso à língua inglesa acabam ficando limitadas de explorar esses outros universos. O Inglês na Estrutural já tem 9 anos. A língua, claro, é o foco do projeto. Mas o bem-estar dos alunos e atividades interdisciplinares tem toda a atenção da equipe de psicólogos e educadores. Então você tem o Quiet Time, que é uma oportunidade muito interessante de eles entrarem em contato com eles mesmos, o que muitas vezes é novidade, sentir o corpo, a respiração, fechar os olhos. As turmas para o próximo semestre estão cheias, tem até lista de espera. Mas é justamente para oferecer mais vagas que o projeto precisa de novos voluntários. As inscrições vão até o dia 9 de agosto. Ajudar ao próximo acaba fazendo bem a si mesmo. A maior emoção foi no final da primeira aula, eles fazendo filhinha assim para nos abraçar e agradecer. Então, eu de verdade fico assim, extremamente emocionada.
E olha, quem quiser ser voluntário e saber mais sobre o projeto é só acessar o Instagram deles. Está aí na nossa tela o endereço do Instagram. Um acidente de trânsito envolvendo 4 carros congestionou a IPTG hoje à tarde. Foi na altura do Guará. Pelas imagens dá para ver o atendimento do Corpo de Bombeiros. Felizmente ninguém se feriu gravemente. Apenas a condutora de um dos carros precisou ser levada ao hospital com dores no corpo. Mesmo com os carros na faixa exclusiva, o trânsito ficou complicado por um bom tempo, deixando um engarrafamento intenso na via. O fluxo melhorou ao longo da tarde. E você sabia que a cor da bengala pode identificar o nível de deficiência visual que a pessoa tem? Aqui no DF, uma lei prevê campanhas para esclarecer a população. Marcos tem baixa visão, enxerga com dificuldade. Tudo parece embaçado, apesar da percepção de luz e de cor. Por causa disso, já foi vítima de preconceito. A pessoa gravou o vídeo e falou que eu estava fingindo ser cego só para não pagar passagem. O Distrito Federal tem atualmente cerca de 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência visual. Existe, na grande maioria, as pessoas com baixa visão. São as pessoas que ainda enxergam parcialmente, mas que é uma visão muito restrita e que interfere nas suas atividades do dia a dia. Para evitar que essas pessoas sejam vítimas de preconceito e conscientizar a população na hora de ajudar quem tem algum tipo de deficiência visual, uma lei aqui do DF prevê que sejam feitas campanhas de informação e divulgação sobre as cores das bengalas. A bengala branca é para cegos sem nenhuma visão. A verde para pessoas com baixa visão e a vermelha e branca para quem não escuta e nem enxerga. Giovanni tem 30 anos, nunca enxergou. Para ele, é fundamental que a população saiba sobre as cores das bengalas. A pessoa vendo ali, tendo consciência de que a bengala branca é para as pessoas cegas, a pessoa já, assim, de cara a pessoa já consegue, né, já ter uma percepção melhor. Para a presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, é preciso garantir o acessório aos cegos de forma gratuita. Então é importante que a Secretaria de Saúde, junto com o governo do Distrito Federal, ofereça essas bengalas para as pessoas com deficiência, para que a gente possa ter mais autonomia, né? A Secretaria de Saúde informou que está aberto o processo para aquisição das bengalas. E um lembrete para quem passa ali pela Estrutural, pessoal, a partir de amanhã, terça-feira, o horário de reversão da pista, que funcionava até às 9h30 da manhã, vai ser ampliado em meia hora. Isso por quê? Porque o trânsito de veículos é muito pesado nesse horário. Então, no período da manhã, a reversão, atenção, vai ser até às 10 horas e deve ser assim até o fim das obras na Estrutural. A pista principal está interditada e, por isso, no sentido Ceilândia-Plano Piloto, o trânsito foi desviado, então, para a Marginal de Vicente Pires. A gente trouxe esse serviço aqui na sexta-feira, informando todo mundo sobre essa mudança no trânsito, e a obra é para pavimentar as vias com concreto em vez de asfalto. Ele tem uma espessura maior que o asfalto e tende a durar até 20 anos, pelo menos essa é a promessa, né? Suporta uma carga mais pesada com caminhões e ônibus sem tanto desgaste assim. Por isso, é indicado então para rodovias de grande movimentação como na Estrutural. Agora, 7h49, vamos dar uma olhada então como é que está o trânsito ao vivo na Estrutural, vamos ver a volta para casa, fluindo bem aqui na altura da cidade do automóvel, os carros fluindo com tranquilidade na Estrutural, um pequeno ponto de retenção aqui no trânsito, só nesse balão, para quem vai acessar a cidade do automóvel, mas a Estrutural está fluindo bem agora à tarde na volta para casa, lembrando que essa reversão na volta para casa não tem mudança nem hoje nem amanhã não, só de manhã, então, para os motoristas que pegam a Estrutural na vinda, sentido Ceilândia para o Plano Piloto. Vamos girar nossa câmera, vamos mostrar um outro ponto agora do DF. Tá aí, agora a gente mostra imagens para você da EPTG, na altura do Guará. Trânsito carregado na EPTG, como sempre, todas as noites, muitos carros na pista. Atenção redobrada para os motoristas, porque o trânsito está mais pesado para quem segue no sentido Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia também. Esse aí é um acesso bem próximo, então, do oposto, sentido Plano Piloto, o trânsito fluindo com tranquilidade. 7h50, eu volto já.
Atenção, você aí de casa, pode mandar um WhatsApp para mim, já salvo o número que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, 99623-2421. Tá curtindo um jornal? Quer aparecer aqui na nossa tela? Viu algo interessante? Então manda um zap pra gente. Vamos girar a tela porque teve gente mandando sim. A Mari, lá do Itapuã, mandou ligadinha no melhor jornal do SBT. Tô com o olho meio fechado, meio torto aqui, Mari, mas valeu pelo registro, obrigado. Você também pode mandar sua mensagem pra gente, que a gente faz questão de exibi-la aqui. Mande sugestão de pauta também da sua comunidade pra gente. Será sempre muito bem-vinda. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Uma ótima semana. Receba o meu abraço. Tchau, até amanhã. Imagem do trânsito, vamos ver.